meio que aqui tá coloca no grupo que você não vai conseguir gravar hoje por conta que tá caindo. Ó, acho que ele já congelou, não sei se ele já caiu de novo. Mas era melhor nem ter aula, então, né? Enquanto. Eu não sei, pra ser sincera, porque assim, a gente pensar como que a gente vai fazer, né? Marcar um outro dia agora para a gente fazer, né? Mas para mim é impossível. Eu queria até pensar isso junto, porque assim, quando a gente troca de dia, que não a terça, todo mundo já tem outros grupos, outras coisas. Sim, eu, pelo menos, não consigo outro dia da semana, entendeu? Para mim, o único dia que eu posso é segunda. Então, assim, os outros dias todos eu já tenho outro tipo de compromisso. Então, se a gente não fizer hoje, for fazer, tem que ser ou na outra terça ou dia de segunda, mas para mim é complicado, não sei. Não sei como é que vocês pensam. A gente já tem o outro também, né, Gustavo, que a gente faz na terça, que reveza com esse, né, que também a gente não tem conseguido ter aula, né? Não, aquele é da quarta. Aquele é o da quarta. Acho que o Aquele é do nosso Além do Possível do Prazer. Esse nosso, só na terça eu só tenho esse. Não tem nada que intercala, não. Eu acho que a gente intercalou para ser quinzenal, não foi? Foi. Vocês, né, tava muita informação e a gente ficou quinzenal. Realmente, eu tô com umas mudanças, estou em lugar novo, a internet tá... A gente trocou a internet aqui. E você tá realmente... no Rio? Você tá no Rio, é isso? Tô em Angra. Então, talvez seja por isso que a internet tá ruim, né? E aqui o serviço aqui não é bom, entendeu? O serviço aqui tem uns não colegas é bom. do Rio também aí que estão sempre com problema com a internet. Mas são as mudanças da vida, a gente vai adaptando, né? Inclusive, o Além do Possível do Prazer, tenho que acabar de acertar, estou conversando as coisas lá na SPO, porque é para se ajeitar. Acho que agora deu. Inclusive, a gente teria aula na próxima semana, né? Porque a gente não porque na semana passada eu estava viajando, né? A gente tem na próxima, aí na outra a gente não teria, porque, inclusive, eu na outra não consigo. Aí vai ser mais para o final de outubro, por causa do feriado, né? Isso. A gente vai de outubro, eu não marquei que é feriado. Vocês agora estão me ouvindo, eu vou fazer o seguinte, não vou passar slide, não vou dizer nada, vou só conversar com vocês aqui, algumas coisas, vamos trocar algumas ideias. Acho que a gravação está aqui, o livro aí todo mundo tem. Eu vou só abrir o PDF aqui. Vocês têm aí em mãos A Pulsão e Seus Destinos? Não, o meu estou no consultório, eu estou em casa. Não. Tá. Então eu posso fazer de maneira diferente. Eu estive esse final de semana no evento no Rio de Janeiro do ESP, né? Um evento muito rico, né? Estavam lá o Daniel, o Marco Antônio, o Coutinho Jorge, o Marcelo Veras. Travou. Já chegou a conversar aqui, que eu já dei umas cutucadas aí indireta, né? E quem falou a respeito foi até o Marco Antônio, né? Que puxou o assunto, que trouxe o assunto à pauta. E eu fiquei muito, de certa forma, muito satisfeito. Eu nunca tinha escutado o Marco Antônio falar, né? Pessoalmente. Marco Antônio é porta de entrada de muitos aí para a psicanálise, né? O famoso livro dele, né? Dos Fundamentos da Psicanálise, vocês devem ter, né? Volume 1, 2 e 3, agora saiu o 4, que eu brinco que aí é o problema para quem tem toque, né? Porque a edição nova, as capas são diferentes, aí o 4 fica diferente lá na estante, que é o laboratório do analista, né? E durante a palestra dele me tocou algumas coisas que, inclusive, é o que eu tenho trazido em alguns outros encontros aqui no seminário, do Seminário 11, ou nos seminários... eu já falei sobre isso no Seminário da Pulsão, que o próprio Freud, quando ele estava nos textos metapsicológicos, quando ele estava desenvolvendo, vamos dizer assim, né, a psicanálise, e aí ele tinha muito essa preocupação em colocar a psicanálise como no lugar da ciência ou no lugar da não ciência.
né? O Freud acreditava que a psicanálise seria uma Naturwissenschaft, né? Uma ciência da natureza. E interessante que ele se remeteu a um texto que eu já remeti a alguns em outros momentos, que é o primeiro parágrafo do A Pulsão e Seus Destinos, né? Primeiro parágrafo da Pulsão e Seus Destinos, o instinto e suas vicissitudes, ou como quiserem chamar, né? Já é por si o que a gente pode chamar de um tratado ali epistemológico sobre o que é a psicanálise, no sentido do que é uma ciência. E por que ele falou isso tudo? Ele falou isso tudo justamente fazendo uma ligação com o próprio Seminário 11, né? O primeiro seminário publicado, né? Ele contou que em Paris, na época, né, na França, na época, era muito interessante de se ver movimentos que hoje não existem, né? Você passava pelas livrarias lá, estavam assim, pilhas e pilhas de Seminário 11, né? Foi o livro mais vendido do ano, né? Lacan finalmente publicou aí a nova, dando início à sua escola, né? E daí saiu a questão do título do seminário. Gustavo, Oi. Oi. Gustavo, Oi. Gustavo, Oi, alô? Pode falar, Miriam. eu não ouço uma palavra sua inteira. Não consigo ouvir nada. Não sei se as meninas estão conseguindo, mas eu não consigo ouvir uma palavra sua inteira. Tá difícil aqui também. Tá cortando um pouco, né? Tá cortando um pouco. Então, gente, eu não sei como fazer, porque eu já tentei de todas as formas aqui, o Wi-Fi realmente não está funcionando, né? Eu acho que tá inviável, sabe? A gente vai perder o nosso tempo. Eu não entendi nada do que você falou até agora. Nada. Acho que agora congelou novamente, não foi? Congelou para você, Nila? Sim. Ele saiu. Não, hoje não tem jeito, gente. Larga a mão, porque já são 8 horas da noite. Vocês. Eu consegui ver o da Maria Homem lá, aproveitei e vi, porque do lado aqui, entendeu? Enquanto estava parado, eu fui vendo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Pois é, complicado, mas assim, a gente tem horário na próxima semana, né? Ô, Gustavo, você voltou? A Miriam caiu. Agora. Tá parecendo o jogo das cadeiras. Sabe o jogo das cadeiras? Tá mesmo. Ai, amiga do céu. Agora ele acabou de congelar novamente. Realmente, eu acho que hoje não vai rolar. Não, vamos dar boa noite, vamos pular no grupo, ó, gente. Foi. Hoje foi. Mas aí a gente vai fazer na próxima semana, né? Eu acho. A primeira semana de outubro eu não consigo. Porque senão também vai ficando muito parado, né, Lívia? Também acho, perde o ritmo, né? Totalmente. Uma pena. Vamos ver. Você tá ouvindo o que a gente estava conversando, Gustavo? Também não. Que a gente vamos parar hoje, não tem jeito, Gustavo. Não tem como fazer, Aí a gente faz semana que vem, vamos deixar marcado semana que vem. Vamos deixar para semana que vem, e aí a gente começa a semana que vem às 7, né? E aí vamos ver até onde a gente consegue ir na semana que vem. Estende um pouco mais. Na outra semana eu não consigo. Que isso? Não consigo, o que é isso? Na semana que vem você não consegue, é isso? Não, vocês estão me ouvindo agora? Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo falar e entender vocês. É isso que eu escrevi aqui, que não consigo. Não, o que vocês estão dizendo? Eu não sei o que vocês estão falando.
A gente está falando para passar para a próxima semana, porque a gente não está conseguindo se comunicar. Certo. Vamos ver se agora melhorou. Eu consegui aqui, o Wi-Fi está com sinal, parece que voltou aqui, mas... A Miriam já saiu. A Miriam bom, já saiu, já desistiu. Mas olha, é o real da contingência. Enfim, nós estamos aqui de corpo, mas não está dando. É a conexão que não está dando, espero que entendam. O que eu posso fazer depois, essas reflexões que eu ia passar para vocês, eu posso gravar um vídeo e mandar o material aí para vocês. A gente vai interagindo, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que se perde um pouco, né? Eu acho que se perde um pouco, né? Mas agora parece que estabilizou. Não sei, você está ouvindo, Nívia? Tô. Se você quiser concluir essa reflexão aí que o Marcos fez, acho que seria interessante. Você estava acompanhando, Nila, que ele estava falando da pulsão de seu destino? Sim. Acho que se você quiser concluir, ok. A nível do texto, eu acho que não rola, né? Porque vai cortar mais. Vocês estão ouvindo bem agora? Sim. Agora sim. Tá vendo? Fui brincar com a Maria Homem, José Mulher, ficou mal na fita. Bom, então eu estava dizendo... A relação com o Seminário 11, você estava falando. Então, eu estava dizendo que essa relação do Seminário 11, daquela conversa que a gente já teve lá no começo, sobre as colocações do Jacques Lamillet, que foi ele que deu ao seminário o nome dos 4 conceitos fundamentais, e que o Lacan, o título do original é Fondaments, né, que é somente fundamentos, e que aquela história, quando ele estava lá fazendo o seminário dos nomes do pai, ele já tinha pincelado alguma coisa disso, e quando ele faz referência aos fundamentos, lá naquela primeira aula, na famosa aula da excomunhão, né, que eu já falei para vocês, o subtítulo que eu dou para ela, né, Minha metralhadora cheia de mágoas, né, porque aquela ali é um disparate. Ele faz referências muito fortes desse primeiro parágrafo da Pulsão e Seus Destinos, que eu gostaria de pincelar com vocês. É um parágrafo que deve ser lido, relido, e sempre que sai em pauta este assunto da cientificidade, vamos dizer assim, da psicanálise, é importante lembrar esse parágrafo. É importante lembrar isso. Quando o Freud estava aí desenvolvendo, né, para usar uma palavra melhor do que formalizando, que quem tentou formalizar foi o Lacan, com os matemas, etc., era isso que eu acho que eu estava dizendo quando fui interrompido, né, pelo sistema. Ele queria mesmo que a psicanálise fosse essa ciência da natureza, essa Naturwissenschaft, né? E o Lacan coloca a psicanálise como uma ciência da linguagem, né, habitada por um sujeito, né? Então aqui, vamos só dar eu acho que a Nila já viu eu falar TC sobre isso, não lembro se a Nívia já viu, vamos dar uma olhadinha aqui, com esse foco aí, sempre que se levanta esse debate, a psicanálise é ciência, a psicanálise não é ciência, eu já me coloquei a respeito disso, né, e tem esse pessoal que está aí com a neurociência, com a psicologia de evidências, etc., cada um segue a sua linha. Eu, particularmente, com perdão do pleonasmo, né, não acho que deva ser, porque você tira aí a singularidade, né, sendo que singularidade é diferente de particularidade, né, já desde a filosofia aristotélica nós temos essa diferença, né? A particularidade é você falar, por exemplo, todas as aves voam, exceto o pinguim. Aí é uma particularidade, né? A singularidade que tanto se fala na psicanálise, né? Essas coisas, não tem que respeitar a singularidade, mas o que seria essa singularidade? Eu acho que se você pegar e tentar cientificizar isso, colocar isso em número, isso se perde. Isso é a minha opinião, isso se perde. Né? 90% das pessoas que fazem psicanálise se curam de depressão. Não é por aí.
Isso é uma coisa mais para vender remédio, como a gente já conversou, né? A gente estava falando sobre isso, né, Nívia? Aham. E até se pensar no própria definição do termo, né? Singular, Singular. 90%. Então, né? Mas tem uma linha que está fazendo muito isso, né? E por que eu trago isso? E porque não é saindo aí um pouquinho do capítulo da esquise, mas não saindo, né? Porque a gente estava falando a respeito disso na leitura do outro encontro. Porque essas coisas elas se tornam sempre presentes em épocas diferentes. E eu brinco muito com o Eduardo, que eu falava com ele que eu nunca levantei bandeira, ele falou, você levanta a bandeira, só você não está sabendo, né? A bandeira da psicanálise, né? E essa questão também do retorno a Freud, que eu já coloquei em outros lugares, né? Se a gente não estaria precisando assim de retornar justamente a essas bases epistemológicas que estão aqui, basta abrir e ler com os olhos da contemporaneidade. Não é dizer porque o texto foi escrito em 1915 que o texto é ultrapassado, porque isso que eu vou trazer para vocês aqui, que eu quis ler com vocês hoje no lugar do seminário, assim, propriamente dito, pode elucidar muita coisa, que é o que o Lacan está querendo fazer nesse seminário. Ele resgata isso desde o seminário 1, né? No seminário 1 ele fala abertamente, vocês não estão lendo Freud. Né? Vocês não estão lendo Freud. Ele já faz brincadeiras, acho que até o Althusser está presente na plateia, né? E ele fala para ler, o Lacan fala para eles lerem o Além do Princípio do Prazer, e fazem um resumo, ele fala assim, ótimo, mas vocês só tiraram a pulsão de morte, que acabou se tornando o ponto principal do Além do Princípio do Prazer. Né? Era um texto inicialmente mais focado aí na compulsão à repetição, e acabou ficando famoso pela introdução da pulsão de morte. Então, o ponto era o seguinte, quando se publica hoje, em 2023, final de 2023, vamos colocar meio de 2023, eu me recuso a dizer o nome dos autores para né, não dar ibope, mas apesar de que, falando da obra, a gente já está dando ibope, né? Mas é porque causou alguma coisa no meio, né? Quando se publica um volume daquele, que eu não li, não vou ler, estou igual o Silvio Santos, né? Não li, mas minha mulher leu, meu cachorro leu, meu vizinho leu, enfim. Com um nome, isso é bobagem, né? Se você conseguisse, a meu ponto de vista, sustentar o porquê que isso é uma bobagem, até que valeria a pena. Mas, se você só dá lenha, né? Você só dá gasolina para o fogo, aí o tiro sai pela culatra e sai pela tangente. Então a gente tem que, voltando ao assunto do levantar a bandeira, eu estou aqui em associação livre praticamente, a gente tem que lutar contra isso e fazer praticamente o mesmo movimento de retorno a Freud que foi empreendido por Lacan. Com todas as devidas proporções, claro. Com todas as devidas proporções. A psicanálise ela tem que evoluir? Tem. A psicanálise tem e precisa evoluir. Mas sem perder as bases. Sem perder as bases. Nós, como analistas, como pessoas que exercem a praxis, antes de tudo, nós temos essa obrigação. Né? Então, veja, vamos só dar uma lidinha no Freud aqui. Com isso, foi o que ele fez lá, e vou reproduzir aqui com vocês, trazer a reflexão aqui para vocês. Vejam, frequentemente ouvimos a exigência de que uma ciência deve ser construída sobre conceitos fundamentais claros e precisos. Olha, primeiro parágrafo, olha, com 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Não é isso que está sendo debatido hoje? Para colocar a psicanálise como uma ciência? A psicanálise tem conceitos, né? A psicanálise tem os begriffs, né? Na realidade, nenhuma ciência, nem mesmo... tá bem? Posso ir? Uhum. Então, vou voltar aqui. Ó. Na realidade, nenhuma ciência, nem mesmo a mais exata, começa com tais definições.
nós podemos pegar aí o princípio kantiano do que é uma experiência empírica, né? Você observa, você observa, para depois você chegar a conclusões, né? Na ciência não nasce pronta. A linguística, vamos pegar o caso da linguística. Ferdinand de Saussure não inventou a linguística, como muitos falam por aí. Ele não criou. A linguística é uma coisa que vem desde lá da Grécia, de Roma, né? Como vocês sabem. Ele formalizou a linguística como ciência. Ele conseguiu comprovar aí que criar a ciência da linguística, dividida em outras áreas também, né? Filologia, semiologia, semiótica, fonologia, fonética, etc, etc. Né? O verdadeiro início da atividade científica consiste, antes, na descrição de fenômenos que serão depois agrupados, ordenados e correlacionados. Bom, vamos lá então. O verdadeiro início da psicanálise se deu como? Numa observação de fenômenos. Numa observação de fenômenos nas histéricas de... A gente chama de histéricas, o Freud chamava de minhas histéricas, né? Nas histéricas de Salpêtrière. Ah, por que que isso se dá observando Charcot? Porque, né? Então, descrição de fenômenos. Vamos descrever esses fenômenos, vamos ver o que eles são, depois vamos agrupar esses fenômenos, ordenar e correlacionar. Vocês sabem que Freud teve uma época que ele dava a paternidade da psicanálise para o Breuer. Vocês sabem disso? Depois ele tirou, né? Depois ele pegou o filho para si, né? Mas lá na história do Contribuição para a História do Movimento Psicanalítico, ele fala que quem criou a psicanálise foi o Breuer. Mas depois, mais para frente, ele toma a paternidade da criança. Né? Então, já na descrição, então nós vamos... Bom, principalmente eu penso, se tratando de conceitos tão abstratos como os que lidamos com eles. Ninguém nunca viu um pedaço de pulsão passeando por aí, ninguém nunca viu um objeto da pulsão passeando por aí, né? Ninguém abriu o cérebro e viu lá aí, de ego, superego. Isso é muito abstrato. Então, principalmente se tratando dessa parte abstrata, há que se tomar um cuidado, né? Para o Kant, a psicologia nunca seria uma ciência, né? Justamente pelos seus fenômenos não poderem ser comprovados. Né? Então, na descrição desses fenômenos, se volto a citar Freud, não se pode evitar a aplicação de determinadas ideias abstratas do material. Né? Essas ideias abstratas aí, pulsão, primeira tópica, etc, etc. Aqui ele vai começar a falar explicitamente das pulsões, a abertura da pulsão e seus destinos. Ideias tomadas de algum lugar. Ah, então não são ideias que são tiradas do nada. Ideias tiradas e tomadas de algum lugar. Por certo, não somente das experiências. Vocês conseguem perceber a ligação com o que está, né, para poder se ter esse debate se é ou não ciência, né, o que está acontecendo? E aí o que teremos? Tais ideias, os futuros conceitos fundamentais da ciência, e creio ter sido daí que Jacques Alain Miller tirou o nome, os conceitos fundamentais da psicanálise, 4. Em Lacan quase tudo é 4, né? 4 conceitos fundamentais, 4 discursos. Tais ideias tornam-se ainda mais indispensáveis na elaboração posterior da matéria. No princípio, elas devem manter, olha que legal, certo grau de indeterminação. Não é um conceito fixo. Lembra lá na primeira aula da excomunhão que o Lacan pergunta a respeito dos conceitos? Seriam esses conceitos fixos? Seriam esses conceitos já
cristalizados, eu não sei se é exatamente essa palavra que ele usa, né? Não se pode contar aí com uma clara delimitação de seus conteúdos. Enquanto se encontram nesse estado, nessa primeira fase, chegamos a um entendimento quanto ao seu significado, remetendo-nos continuamente ao material experiencial. Sempre a questão da experiência, do que qual parecem ter sido extraídas, mas que, na verdade, lhes é subordinado. O que é subordinado aqui, segundo Freud, gente? Não é a mesma coisa que Lacan diz sobre a psicanálise? Remetendo-nos continuamente ao material experiencial, do que qual parecem ter sido extraídas. Então, extraímos isso do material experiencial, mas que, na verdade, lhes é subordinado. Depende da experiência. Não é isso que o Lacan falou para a gente lá atrás, da praxis? Psicanálise não é uma prática não é uma teoria praticável, perdão. Não é uma teoria praticável, é uma prática teorizável. Isso aí eu que falo, né? Não é. E lembram lá da citação do Alexandre, que eu acho que eu já trouxe aqui, que sem a clínica esses conceitos se perdem, eles não têm validade, a não ser para analisar outros discursos, do que não deixa de ser válido. A gente pode usar do discurso psicanalítico para interpretar e para analisar outras coisas, mas aí não é clínica. E a psicanálise, ela só serve se ela for clínica, senão ela não serve de nada. Ela é só um monte de texto e teoria. Você não pode, a gente usa muito, pelo menos eu uso, né? Por exemplo, para falar de cinema, para falar de literatura, a gente acaba falando, mas não chega nem a ser psicanálise selvagem, mas não é aquilo, porque a gente não escuta aquele personagem, não escuta aquele sujeito. Né? A gente rotula, na verdade, né? A gente qualifica, na verdade, mas tá aqui, gente, tá claro em Freud, material que, na verdade, lhes é subordinado. Já tinham parado para ler esse parágrafo com essa visão? Acho que faz tempo que eu li esse texto, mas não assim, com esse olhar, né? Porque eu acho que a partir desse disparador, né, tendo em foco o que se propõe a discutir, eu acho que não, né? A gente lê muito de um lugar passando, né, por ele. Tá tudo em Freud, como dizia. Tá tudo escrito. Ó, voltando aqui, ó. Portanto, elas têm a rigor o caráter de convenções, né? Embora seja o caso de dizer que não são escolhidas de modo arbitrário, mas sim determinadas por significativas relações com o material empírico. Material empírico, olha a experiência aí de novo, só com outro nome. O material empírico. Relações essas, imaginamos poder adivinhar antes mesmo que as possamos reconhecer e demonstrar. Podemos adivinhar, né? Mas precisamos reconhecer e demonstrar. Apenas após uma exaustiva investigação do campo de fenômenos que estamos abordando, que no caso os fenômenos psíquicos, podem-se apreender, essa palavra que Freud gosta muito, né? Apreender de forma mais precisa seus conceitos científicos fundamentais e progressivamente, olha, modificá-los de modo que eles se tornem utilizáveis em larga medida, e essa última parte aí, livres de contradição, há um pouquinho de controvérsia, né? Porque há que ter um pouquinho isso para ser uma ciência, né? Mas
Se não tiver uma contradiçãozinha, um debatezinho, acho que perde o tempero, né? Não é isso. Eu estava pensando aqui, que eu estou lendo para outra, né, pensando num outro viés totalmente diferente, essa leitura, né, um livro do Vitor Guerra, pensando na questão do bebê, e nessa subjetivação da constituição, né, psíquica do bebê. E ele vai trazendo um pouco, né, desse lugar da contemporaneidade nesse momento dessa coisa tão fluida, né? E eu fiquei pensando que, na verdade, essa questão da cientificidade da psicanálise, se é ciência, se não é ciência, se é válido, se né, não é Paraná, e, na verdade, não tem estatística, não tem comprovação científica, por isso não é ciência. Isso não conversa sozinho, acho que a gente peca quando a gente pega isso, lógico, a gente tem que, né, tomar a bandeira, né, não tem como, não, mas se a gente pensar isso de uma forma narcísica única, que isso aí é simplesmente um ataque, vamos dizer assim, à cientificidade da psicanálise, mas eu acho que é muito maior, né? Se a gente for colocar dentro de um viés que essa questão dessa questionamento, ele passa muito, né, por esse lugar do que a psicanálise propõe, que tipo de sujeito que a gente, né, quer, né, subjetivar nesse sentido de singularidade, de que sujeito é esse, que não vai ser classificado, não vai, né, responder aí ao rebanho, vamos dizer ao assim. Rebanho. Então, acho que é muito maior, né, quando isso se abre, se a gente pensar a nível político, a nível de... hoje eu vi uma colocação de que vai existir uma eleição para os... Ai, como é que chama, meu Deus? Deu um branco agora. Como é o nome daquele lugar que... Os abrigos, como é do... Os conselhos tutelar. Os conselhos tutelar, que ninguém está se dando conta, né, no caso, pensando na coisa da psicologia, nesse lugar do que está atravessado pela questão religiosa da fundamentalista. Então, assim, existe já movimentos para essas eleições, existe já movimentos de pessoas, né, nessa linha fundamentalista para ocupar esse lugar. E o que é ter um conselho, né, que vai lá dizer se você pode, você não pode, se você é adequado, você não é adequado, a partir de um viés. Ao mesmo tempo, está lá no Supremo a coisa do aborto, sabe? Então, assim, coisas que estão conversando, né? E que a gente está, lógico, também nesse viés, mas que quando a gente abre, é muito maior. Né? Não muito maior. Né? A coisa da farmacêutica. Por quê? Tantos diagnósticos, né? Tantas crianças aí... Apareceu uma reportagem no Fantástico de uma atriz, não sei se viram, a Sabatella, que 52 anos ela descobriu que é autista, não sei o que. Sim, mas, gente, com 52 anos, você descobre que é autista, você viveu 52 anos, ok, você pode ter mais sensibilidade, mas você já construiu, né? Então, assim, esse diagnóstico, o que vai fazer de diferença? Mas existe hoje uma busca, né, de rótulo, de diagnóstico, de encaixar, e aí não, aí qual é a terapêutica? Até então ela era uma artista, ela produzia, ela era teatro, era arte, era não sei o quê, e ela conseguiu, né? Se subjetivar, vamos dizer assim, enquanto sujeito. Vamos usar uma palavra que a gente na psicanálise não usa. Até ela ter o diagnóstico, ela era normal, né? Sabe? Nesse lugar, assim, ela se sentia diferente, ela podia se sentir excêntrica, diferente, e ela tinha essa singularidade. Agora não, agora ela faz parte de um grupo. Agora ela faz parte de um grupo. Autistas, que está justificado qualquer coisa que ela for fazer ali. Então, assim, eu acho que é muito maior, né? Essa... Lógico que a gente, né, tem que pegar essa bandeira assim e poder defender e, né, trazer argumentos fortes, que é isso, está lá no Freud desde sempre. É a mesma coisa, a gente vai lá, quando você olha o texto da guerra, está lá, está tudo lá
como se fosse ontem, como se ele tivesse escrito ontem, entendeu? Uhum. Não é uma coisa assim isolada que, não, então, agora estão questionando a psicanálise porque o positivo. Não, conversa um monte de coisa, né? A quem favorece. Muita coisa, a quem favorece. Eu Quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar, Nívia, que eu achei que a Nila queria falar alguma coisa. Não. Concordando com você, daqui uns dias na maternidade já vai ter a caixinha, ó, esse aqui é tal coisa, esse neném é tal coisa, esse neném já de nascimento, já. De tanto que estão encaixotando, né, com rótulos as pessoas. Talvez seja por isso que ataquem tanto a psicanálise desde o começo, né? Porque a psicanálise não moraliza absolutamente nada, né? Como a gente já disse aqui, eu acho que eu já disse isso aqui, né? Quem fala muito isso, tem um vídeo do Marcelo Veras falando sobre isso, se o analisando chega para você e fala que o desejo dele é ser travesti na Paulista, tá, e vai atrás do seu desejo, fazer que o desejo, qualquer um que seja. Então não há essa questão moralizante, essa questão normatizante, né, Nívia, pegando seu exemplo. Então até ontem a Letícia Sabatella era normal, vamos dizer assim, né? Agora hoje, porque ela tem um diagnóstico da sopa de letrinhas, né? Vamos chamar um diagnóstico de TEA, né? Aí ela faz parte de um grupo que deve ser tratado diferente. Aí olha como é estranho, né? Ele deve ser tratado diferente porque ele tem um diagnóstico de um transtorno. A palavra já começa, todas as siglas começam mais com o T, né? Transtorno de alguma coisa, né? Isso é coisa para a gente fazer aquele, vamos chamar de ataque, não, mas é um ataque ao DSM, né? Aquela questão da normatização. Por quê? Porque interessa mais... Se você pensar nessa questão da quantidade de diagnósticos, né, nesses últimos anos, né, 70% aumentou. Aumentou. Não é pouca coisa, né? Daqui a pouco você vai ter um autista para cada 3 pessoas. Para cada 3 pessoas, E é o diagnóstico que você disse, é o diagnóstico que justifica, Sim. Né? Isso, por exemplo, quem mexe com a educação sofre com isso. E para isso, qual é o tratamento, vamos dizer assim, né? Oferecido que realmente é o ideal para, né? É o ABA. Porque esse é cientificamente provado. Comprovado. Então assim, entendeu? É algo de um lugar onde, na verdade, o que a gente oferece enquanto cientificidade é algo tão, vamos dizer assim, subversivo. No sentido do que está se pedindo que o sujeito seja, que é aquela coisa, vamos calar quem busca deixar o outro falar. Mais ou menos isso. Entendeu? É mais ou menos isso. Mais ou menos, literalmente isso. Literalmente isso, e vamos dizer que quem prega que isso é bobagem, que isso não é possível. Exato. Né? Eu achei muito engraçado, de um lugar totalmente, né, nada científico, vamos dizer assim, nada da nossa praxis, mas ao mesmo tempo faz uma colocação tão dentro de uma coisa cômica, mas tão do Gregório. Não sei se você viu. Sim, eu ia dizer que foi uma das poucas vezes que eu concordei com o que ele disse. Pois é, então assim, ele fala de um lugar assim, né, trazendo dentro daquele lugar, né, irônico, não sei nem como classificar, irônico, mais ácido, né, vamos dizer assim, mas ele define de um lugar perfeito, e ele vai trazendo ali, né, cada detalhezinho, a quem né, justifica criticar essa cientificidade, a quem favorece? A indústria farmacêutica, que quanto mais depressivo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, exatamente. Né? Não vamos fazer o cara pensar. E ele, no final, ainda faz uma crítica, né? A nossa praxis elitista. Né? Ele traz um pouco desse lugar também, né? Que a gente sabe que é isso também. Tem algo nosso que foi ficando assim, né? Muito fechado. Então, acho que também do que se fala, do que está ali, né? Não é desse lugar tão
né, as próprias escolas, os próprios cartéis, e aí, a partir daí, tem a construção agora do psicanalista com diploma, com carteirinha. Não, pelo amor de Deus, gente, isso aí não é distintivo. Com Tem carteirinha, distintivo. com uma semana, né? Você faz o curso em 6 meses e você sai psicanalista. Então, assim. Não, clínico ainda. Né? Eu tenho diploma de psicanalista clínico, gente. Né? Eu tenho então, diploma. Assim, aqui em São Paulo tem uma instituição que eles entregam um jornalzinho, né, na rua, assim, no farol, e aí, eu não vou lembrar agora o nome, é Instituto não sei o quê. E aí ele fala, é o Instituto ele se coloca como no título do Instituto, Instituto não sei o quê de psicanálise. E aí você vai ler, pega o jornalzinho, é religiosidade, sabe? É umas coisas assim que você fala, que isso, gente? E o pior, que o leigo olha e fala, né? É isso aqui. Eles querem se apoderar, sempre quiseram se apoderar da psicanálise para fazer dela o que bem entendem, e tirar justamente esse caráter subversivo que sempre teve. Exato. Né? Então, assim... a subjetividade, né? A questão subjetiva. A questão subjetiva. Fazer o outro ser, né? Fazer o outro desejante. Desejante, pois é. O desejo de desejo, que a função do analista é desejo de desejo. Agora, aí a famosa pergunta, né? Que o Forbes até usa como título de livro, que é uma pergunta do Lacan. Você quer o que você deseja? Aí já é outra história. Exato. Mas é criar o desejo de desejo. Só que se você... acho que foi uma das poucas vezes que eu concordei com o que o Gregório diz, é exatamente isso, porque a quem interessa, a que sociedade que interessa esse sujeito que vai atrás do desejo dele? Logicamente que a psicanálise não moraliza, né? Mas tem a ética, que é a ética do desejo. Não é uma coisa que o sujeito pode desejar qualquer coisa e sair matando todo mundo e a gente vai apoiar isso. Não é isso. Tem muita gente que acha que é isso. Né? Você fazer surgir um desejo ali é perigoso, é uma coisa muito perigosa, se você parar para pensar. A função do analista, tanto é que na lição 10 nós vamos falar da presença do analista, que essa questão da transferência pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque aí você pode suscitar algum desejo ali inconsciente, né? Que a gente não pode tirar esse viés inconsciente, que talvez não seja lá muito adequado, né? Mas é perigoso, e a gente tem que lidar com isso. E a quem interessa um sujeito desejante? A ninguém. A ninguém. É um viés político? Talvez sim, né? Mas é um viés clínico? Você não pode levar essa bandeira, por exemplo, vamos pegar a bandeira da política para dentro da clínica. Não, jamais. Né? Então, assim, as pessoas estão confundindo as coisas. Bom, vamos pegar um exemplo, você falou da religião aí, né? Eu não vejo nada errado, né, da pessoa querer, a pessoa, como analisando, ela não tem conhecimento da doutrina, pode ser uma doutrina, foi um ato falho aqui, mas o Lacan usa a palavra doutrina, né? Eu queria falar teoria. Então, por exemplo, Nívia, vou só te dar um exemplo, tá? E também são exemplos religiosos, é só exemplo, tá, gente? Eu sou evangélico, então eu quero um analista que seja evangélico, porque eu acho que ele vai me entender. Bom, eu sou analisando, eu tenho o direito de achar isso. Porque isso é da transferência. Você, como analista, que não tem o direito de explicar que é evangélico, entendeu? Essa é a questão. Então, assim, aí você chega lá. E é a coisa da ética, né? Hoje em dia, você vê assim, é feito isso, né? Nesse texto do Vitor fala um pouco muito dessa questão da rede, né, social. Então, assim, você vê que mesmo aqueles, né, tem algo ali que é uma linha tão tênue, enquanto você se coloca a nível de propagador, né, da própria ciência, enquanto você se vende, né? Faz o marketing pessoal. Então, assim, é algo tão ali, tênue, que você... eu acho que, assim, tem coisas que você olha e você fala assim, gente, não precisava. Precisava. Né? Passou da conta. Então, eu acho que, não sei, é uma opinião muito pessoal, eu acho que essa questão da ética hoje, né, desse lugar
a gente fala tanto, né, desse lugar do coach, Do coach. que promete em 10 sessões, não sei o quê, mas ao mesmo tempo você está lá fazendo uma postagem de live A, live B, live C, e depois curso A, curso B, curso C, sabe? Então, assim, tem algo ali do mercadológico. É algo do mercadológico que passa pelo narcisismo, às vezes, também. Sim, total. Pelo Às lado vezes, narcísico. Eu, Gustavo, tomo muito cuidado com essas questões, né? Eu não costumo, quando faço, eu me observo, né, de postar coisas que sejam muito, vamos colocar assim, autoajuda. Eu brinco, né, no seminário que eu estou dando lá, quando a gente está lendo, eu falo assim, nossa, isso aqui é ótimo, né, frase instagrâmica. Então, Né, você lembra que você falou até uma porque vez, aí você assim, a gente lendo aqui o descontextualiza Lacan. isso. Você lembra que você falou uma vez assim, o Lacan ia lá na igreja, ele era católico, frequentava, é a religião dele, né? Sim. Mas ok, mas ele não vai estar lá colocar na plaquinha da rede, então, os católicos vêm a mim, entendeu? Ave Maria, né? Entendeu? Acho que é disso que a gente está falando. É desse lugar, exato. Aí se eu pego, por exemplo, voltando à questão da religião, né? Aí eu pego lá psicanálise, bom, desconfie de qualquer adjetivação, psicanálise é psicanálise, né? Qualquer um que seja, né? Então, psicanálise religiosa, tá? Ah, então tá bom, a Nívia é da psicanálise religiosa, então eu vou lá ver. Mas existe, isso, eu sou psicóloga, né? Da minha formação de base, eu sou psicóloga. Então, assim, quando você vê ali, assim, psicologia espírita. Gente, porque também existe a questão da neutralidade, né? Desse lugar. É igual. Como assim? Não, aí, quem que você tá. Para que você está postando isso? Então, a mesma coisa, é aquela coisa que faz assim. Né, coloca no final, psicanalista, falando de tal psicanalista, aí mais embaixo naquelas coisinhas do post, você coloca, né, trabalha com floral, com não sei, sabe assim, com reiki, com não sei, que é isso? Você está entendendo? Do que você está falando? Então, é muito complexo, Então, isso responde a minha pergunta. É muito maior, né? É muito maior. Aí volta a pergunta, estamos precisando de um retorno a Freud? Estamos precisando de um retorno às bases da psicanálise, só que é o que está aqui, ó. Então, é possível ter chegado o momento de defini-los os conceitos. Pode falar. Eu estou rindo porque eu acho que a gente está, além do retorno a Freud, a gente está precisando da excomunhão de muitos. Não, de muitos. De muitos, né? De muitos. A excomunhão de muitos. Nossa, se Lacan, por exemplo, vivesse nessa atualidade, nossa, é maravilhoso. né? Ele ia ser aquele lá que ia pegar a bandeira e... Como assim? Aí você pensa, então, só antes de terminar de encerrar aqui o parágrafo, essas conversas são muito boas, às vezes melhor do que ficar lendo, né? E eu trazendo essas discussões, porque elas são muito frutíferas. Aí você pega... Não há gênios mais, eu acho, né? Então, Lacan era um gênio, por exemplo. Não estou endeusando nada, ele mesmo falava, né? Sintoma de analista é sintoma a ser analisado, ideal de analista, né? É sintoma a ser idealizado. A ser analisado, perdão. O ideal de analista é sintoma a ser analisado, é a frase dele. Mas quem faria uma coisa que o Lacan fez hoje em dia? Acho que ninguém, né? A gente tem que ter muito, muito peito, vamos dizer assim, para ser, como ele coloca, né, o arauto da psicanálise, e trazer do berço lá da França, onde sai qualquer movimento subversivo, a maioria deles saiu da França. Nós não temos ninguém para fazer isso, né? Não tem ninguém para fazer isso. Penso, por exemplo, em nomes, vamos pegar nomes brasileiros, o Forbes, vamos pegar o próprio Forbes, eu acho que tem isso, Dunker, eles pegam essa bandeira para ir fazer esse retorno a Freud, esses grandes nomes, eles fazem isso, né? Tudo com ética, né? Os colegas do ESP, todos eles, né? Todos numa ética muito grande, porque até da SPO, isso que a gente faz é uma gotinha no oceano, mas a gente está fazendo, né? Porque não, eu estou fazendo, a Nívia está fazendo, a Nila está fazendo, a gente que está aqui, 8h40 da noite, né? Numa
terça-feira de um calor que aqui fez 32 graus, mas nós estamos aqui discutindo psicanálise. Esse é o desejo. Isso que a gente tem que seminar um pouquinho, né? E de pouquinho em pouquinho, talvez a gente construa alguma coisa, né? É uma tarefa árdua, né? Enfim. Eu vou citar uma história aqui, é grupo fechado, mas nem o Eduardo não se importaria. Nós estamos lá, a Sociedade Psicanalítica Online, que o Eduardo fundou, né, a SPO. Ele falou, chama de sociedade para não chamar de escola, mas o conceito é o mesmo, né? E ele contou que o Jorge Cesarino disse a ele, não vou saber repetir as palavras, mas ele falou que o sonho do Freud era um lugar assim, onde se pudesse disseminar a psicanálise, igual a gente está tentando fazer, de um a um, de pouquinho em pouquinho, criando desejo, criando interesse, mesmo que de forma online, porque é muita gente, mas daquele monte de gente, você tira alguns, né, e vai tentando, porque ele queria que a psicanálise fosse essa transmissão do um a um, né, da experiência principalmente, mas por isso que aí Lacan pega e faz bom, há críticas quanto a isso, mas é um bom dispositivo, que é o dispositivo do passe, né, de você contar a sua experiência analítica. Seminário, olha o poder da palavra seminário, de semear, né, de você fazer isso, né. Então, dentre outras coisas, o Jorge falou assim, acho que Freud ficaria orgulhoso do trabalho que vocês fazem, né, e pegar isso e fazer disso um estilo de vida. Bom, a gente sabe que é sintoma a ser analisado também, né. Uma vez eu perguntei se a psicanálise era o quarto nó, por que não? Né? E realmente, quando aparecem essas questões, eu não diria nem ir contra, porque se você vai contra uma ideia, você acaba, às vezes, por corroborar essa ideia, dizendo que ela tem valor. Mas você ter argumentos para rebater. Mas não dizer que a pessoa está certa ou que a pessoa está errada, que quem diz isso está certo ou quem diz isso está errado. Que isso tudo é uma bobagem. Que talvez a bobagem venha do lado de lá. Mas aí seria a questão, seria o ponto de alguém virar para essa pessoa e falar com ela assim, leva isso para a sua análise, que você precisa... Você quer ter o nome de vários para te indicar. E o que não quer dizer também, gente, que todo mundo precisa da psicanálise. Tem gente que vive a vida feliz da vida sem ela. O próprio Freud fala isso na Conferência 1. Olha, vai se meter com outra coisa, não entra nessa, né? Vai procurar outra coisa para fazer, mas se vocês quiserem ficar aqui, a sua conta é risco, mas eu recomendo fortemente que não faça. Não sei necessariamente o ipsis literis, não, mas ele fala isso na Conferência 1. E não quer dizer que todo mundo precisa de análise. Não quer dizer, gente. O perverso, por exemplo, rejeita a análise, né? Para ele não precisa de análise, mas enfim. A gente tem essa mania, né? Tem que cuidar disso, né? Todo mundo fala assim, tem que fazer, né? Porque, enfim, isso é sintoma a ser analisado também, né? Bom, gente, só para não deixar aberto, né? Vamos terminar essa citação aqui. Veja, o que o Freud está fazendo aí na Pulsão e Seus Destinos. Ele está iniciando aí com esse texto, os textos metapsicológicos, onde ele achava que ia morrer. Vocês sabem da história? Dos textos metapsicológicos? O Freud sempre achou que ele fosse morrer cedo. Então, ele estava criando a psicanálise, nós estamos aí em 1915. Então, ele escreveu todos aqueles textos em 3 meses, porque precisava deixar ali documentado as ideias e as descobertas que ele vinha fazendo desde o projeto, né? Então, o progresso do conhecimento, eu gosto dessa frase, o progresso do conhecimento, entretanto, não tolera nenhuma rigidez nas definições. Ele mesmo falava que os conceitos, então, não são rígidos. Lacan vai falar isso lá nas perguntas, eu estou sem meu livro aqui, lá nas perguntas da aula da excomunhão, que a gente começou o seminário falando sobre elas. Como nos ensina de modo brilhante o exemplo da física, também os conceitos fundamentais, firmemente estabelecidos, passam por uma constante modificação de conteúdo. Mas
não quer dizer que não tenham uma base, né? Esse comentário aí é meu. E fecho aspas, né? E trago aqui esse primeiro parágrafo que deve ser lido, relido, sempre que alguém questionar isso. Bom, isso aqui é outra coisa. Sempre que alguém questionar isso, a gente tem argumento, né, para rebater. Existem conceitos fundamentais? Existem. Quais são os 4 conceitos fundamentais segundo Lacan? Pulsão, inconsciente, transferência e... Pulsão, inconsciente, transferência e... Não, dá 0 para mim. Dá 0 para mim. Lembra aí, gente. Pulsão, inconsciente, transferência... Caramba, esqueci o outro. Todo mundo. Não, quais são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é o nome do livro que a gente está lendo, né? Inconsciente e repetição, nós estamos falando da repetição, né? Porque eu vou lembrando, quando eu lembro os pares, eu lembro, porque é inconsciente, repetição, pulsão e transferência. Né? Tá ligado assim. Bom, uma conversa super produtiva, apesar do começo aí meio tumultuado, mas agora, né, ficou muito legal. Vou deixar gravado aqui, tá gravando. Eu faço uma edição, vou tirar aquele comecinho, mas aí, porque o início da minha fala tá lá, né? E a quem estiver assistindo a gravação, que se quiser colocar-se aí, fiquem à vontade. Nívia, é sempre um prazer, né, interlocução com vocês, nossas ideias, tanto aqui no seminário quanto nas nossas conversas, né? É sempre super enriquecedor. Muito obrigado. Nila, minha querida, não sei se estás aí, mas o seu N está aqui do meu ladinho. Mandar para você também aquele beijo. A gente também costuma ter uns tricôzinhos por fora. Está aberta a minha câmera. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Agora vejo. Agora vejo você. Você estava vendo? Não, agora que você falou, apareceu você. Ô, Gustavo, faz uma gentileza para mim. Que página que estamos aí? Eu estou sem meu livro aqui, mas eu vou te dar a lição. É a lição da esquive, né, que é a primeira lição da segunda parte aí. Nós vamos entrar no item 2. Aí no próximo encontro a gente começa a leitura do item 2, onde o Lacan vai citar Merleau-Ponty e algumas outras coisas. Nós lemos aí a questão do pai, né, de uma vez que estou queimando, né, que ele retomou aí. Nós vamos entrar no item 2, onde ele fala da sua agulha. O primeiro parágrafo aí, ele fala que está servindo a sua agulha, os tecidos, né? É lição 6, se não me engano. Estou sem meu livro aqui e o PDF fechou. É lição 6, a esquise e o olhar do outro. Aí nós lemos o item 1, nós vamos começar o item 2. Ok? Ok. Então, nos vemos terça. Meninas, nos vemos terça-feira, se Deus quiser. Fica 7 ou fica 7h30? Porque pra gente... eu coloquei... Vamos colocar 7h30? 7h30, eu acho vamos melhor, colocar 7h30. Porque eu venho correndo muito do consultório para Tá bom. Tá bom? Terça-feira não tem nada depois, vamos colocar 7h30. Coloca essa sugestão lá no grupo também, para o pessoal ver o que acha. Mas vamos colocar 7h30, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Beijo do magro para vocês. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau. Até mais.